Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto webinar da série com a Reut. Estamos aqui com uma participação muito especial, que é da Thaís. Eu sou o Felipe, para quem ainda não me conhece, sou gerente de contas do QuickBooks. E vamos hoje debater sobre tecnologia e sobre funcionalidades, um pouquinho da visão de mercado, tanto da QuickBooks quanto da Reut, sobre tecnologia. E agora eu vou passar um pouco para a Thaís se apresentar e a gente debatendo os assuntos. Fique à vontade para mandar suas perguntas e a gente vai respondendo no decorrer do webinar. Bem-vinda, Thaís. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Felipe. Boa noite. Eu sou a Thaís, cuido da relação aqui na Reut com os escritórios contábeis, gestão de projetos com esse mercado realmente. E eu estou aqui hoje, né, junto com o Felipe, para a gente realmente debater um pouco sobre as possibilidades, né, sobre quais são as tecnologias aqui disponíveis para que a gente trabalhe toda a gestão do escritório contábil, principalmente focado nos processos realmente de apuração fiscal, os processos de conciliação financeira e de apuração contábil também, né, dos lançamentos, recepção de documentos. E dentro desse viés a gente vai trazer também algumas dores comuns dos escritórios contábeis e como que é a visão da QuickBooks e da Reut também em relação a esse processo, o que pode mudar e como a gente enxerga, né, os próximos passos aí como futuro do fluxo contábil. O Felipe pediu para eu falar um pouquinho sobre a Reut, então nós somos uma empresa hoje, na verdade, que ela se caracteriza, né, como um ecossistema de soluções contábeis. Nós temos todo um setor de consultoria tributária, trabalhamos, né, com toda a revisão de todo o perfil tributário das empresas no passado, fazemos todo o planejamento, né, para o futuro, focando realmente em redução de carga tributária, otimização econômica através desse viés, realmente. Temos todo o BPO financeiro, né? Desculpa, BPO contábil e fiscal nas empresas, e a gente está seguindo uma linha aí através do Reut Bank que vocês vão conhecer hoje, com o BPO financeiro também. Isso são os nossos próximos passos. E também temos todo o nosso setor de desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tem cerca de 40 pessoas aí trabalhando no desenvolvimento do Reut People e do Reut Bank, tá? Que é uma solução realmente que une toda a parte da gestão de documentos da empresa, gestão fiscal, contábil, né? E também a parte financeira, integrando tudo isso. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Como a gente vê, né, alguns desafios da gestão dos escritórios contábeis. Então, é realmente muito comum os processos eles serem descentralizados, justamente porque mesmo o escritório ele fazendo a gestão dos seus clientes, né, com um software em comum, muitas vezes a recepção de documentos e toda a gestão documental e de conciliação, ela realmente é descentralizada dentro desse processo. Temos também os escritórios que fazem todo o processo de BPO e dessa forma, eles têm que se adaptar aos ERPs dos clientes, então isso traz também mais uma dor, que é muitas vezes trabalhar com tecnologias diferentes e em segmentos diferentes. Temos também a questão dos níveis de maturidade dos escritórios, né, que hoje eles são diferentes também. Temos escritórios que nem digitalizados são nesse momento, mas temos escritórios também que têm todo um departamento de TI ou de desenvolvimento interno, realmente de tecnologias, para trazer integrações e novas funcionalidades ali para otimizar o fluxo. E temos públicos diferentes também. Então, na hora da escolha da tecnologia, é muito importante, tanto do ERP, né, do ERP contábil, quanto o ERP de gestão completo, até um software de apoio, é importante analisar realmente qual que é o segmento daquele cliente, qual ERP se aplica melhor àquela realidade, se é uma empresa, por exemplo, de distribuição, ou se é uma empresa
de tecnologia, ou então é uma indústria. Muitos softwares, eles são nichados, e esse olhar em relação ao nicho da tecnologia é muito importante também. Em relação a esses públicos diferentes, há uma observação grande que a gente faz em relação ao regime tributário. Então, nem todos os ERPs ou os softwares de apoio realmente estão preparados para todos os regimes. Então, isso é um ponto muito importante na hora da escolha e da análise também. E aí a gente tem uma questão muito recente, né, principalmente para a contabilidade, que é o home office. Então, isso traz realmente um novo viés, né, de olhar sobre a tecnologia mesmo. Muitos softwares que eram utilizados diretamente no servidor da empresa e, enfim, com os funcionários trabalhando presencialmente ali naquela estrutura, muitas vezes hoje não conseguem atender da forma que é necessária, né, para que se trabalhe remotamente. Então, a gente tem a questão dos softwares na nuvem, que trazem muito essa flexibilidade de acesso aos dados, acesso aos fluxos e até de atendimento ao próprio cliente. Uma grande dor que a gente tem também é a questão da recepção de documentos, que muitas vezes é feita de uma forma desconexa, né? Então, a gente tem todas as bases externas que nos trazem a baixa de documentos, de notas, enfim, os arquivos bancários também. Temos os documentos que a gente traz, né, via integração, APIs, para dentro de soluções como a nossa, automaticamente do ERP, mas quando não se tem uma solução que faz essa comunicação, muitas vezes ela é feita de forma manual, de forma física ainda, né? Então, esse é um processo realmente que atrasa muitos fluxos da contabilidade e inviabiliza uma análise estratégica, muitas vezes. E aí, depois dessa recepção de documentos, são conferências e lançamentos, né? Conferências do que foi recebido, lançamentos, muitas vezes digitação até de documentos, análise de regras fiscais em cima de tudo isso, que muitas vezes tem que ser reparametrizadas constantemente dentro dos próprios ERPs contábeis, né, até por mudança de cenários dentro da própria empresa, apuração de tributos em cima desse fluxo todo, os lançamentos contábeis, né, que surgem a partir daí, e conciliação financeira, né, conciliação contábil também no final de todo esse processo. E aí a gente tem documentos, né, de muitas áreas tendo que ser realmente conciliados no final de um processo que se torna muito oneroso, se torna altamente operacional e sobra muito pouco tempo para que ele seja estratégico. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho trazendo, né, o mapa realmente das tecnologias disponíveis para que se use dentro do escritório de contabilidade. E aí, os ERPs de gestão completa, eles são uma realidade, né? A gente traz alguns exemplos, como, por exemplo, o SAP, a TOTUS, Oracle e alguns outros, como realmente uma realidade de escritórios que trabalham com BPO, por exemplo, e tem que se adaptar a diferentes sistemas, né? E aí trabalham dentro desses ERPs no seu módulo contábil, no seu módulo fiscal e no módulo financeiro, muitas vezes para fazer as conciliações, só que hoje eles ainda têm muito poucos, né? Muito pouco, uma pequena parte deles já está na nuvem, e a dificuldade realmente de trazer esse processo de uma forma fluida e que utilize menos gente no operacional ainda é muito difícil, né? Sem um software de apoio. A gente tem os ERPs de gestão contábil também, que são comumente integrados, né, aos softwares de gestão financeira, softwares de gestão de fluxo realmente, de processos, aos softwares de gestão de folha de pagamentos também. Muitos já contêm esse módulo internamente, mas nada impede que se trabalhe com uma outra tecnologia em paralelo. Temos os softwares de gestão de folha e departamento pessoal também, né, que são muitas vezes uma escolha em separado das empresas de contabilidade realmente para fazer essa gestão.
Aí temos algumas ferramentas de apoio, né, fiscal, e aí são alguns softwares que nos trazem a baixa automática de notas, até leitura OCR de notas também, de notas fiscais e outros documentos, os softwares de gestão financeira, como o QuickBooks, por exemplo, o próprio Reut Bank, e o software de gestão de fluxo e processos, né? Eu vou trazer um pouco também do Bank para vocês, e ele entra nessa linha de colocar o processo de ponta a ponta dentro de uma esteira onde você consiga fazer todo o vínculo, né? Do começo ao fim, de tudo que impacta no fluxo da contabilidade. E aí nós temos algumas tecnologias também que auxiliam em todo esse processo e que têm sido muito utilizadas atualmente, como a aplicação de inteligência artificial em todo esse processo, para trazer realmente uma escalabilidade, uma diminuição de operacional nos fluxos, diminuição de necessidade de reparametrizações também. Então, ela auxilia muito no processo de leitura OCR, cruzamento, realmente extração, cruzamentos de dados a partir dessa leitura. Temos a aplicação da inteligência artificial também, toda a nossa base tributária, e então isso traz muitos cenários possíveis dentro desse processo. Temos o RPA, né, que é o Robotic Process Automation, que é uma tecnologia que tem sido muito utilizada atualmente, que é realmente você mapear um processo que o analista, ou que a pessoa que realmente opera e faz aquele processo dentro do ERP, você mapeia todo o trajeto dela e automatiza isso com foco muito na imagem realmente do software, né? Então, é um robô ali trabalhando como se fosse um humano atrás da máquina. E a tecnologia que vem para o mobile também, né? Trazendo assim uma mobilidade muito grande na visualização dos dados, na inserção muitas vezes de dados através de fotos ou envio de arquivos realmente para a nuvem, acesso, né, da gestão a esses dados relacionados à contabilidade, à gestão financeira. Então, essas são as tecnologias realmente que têm nos ajudado e com as quais a gente tem trabalhado, né, Felipe, para cada vez mais otimizar o fluxo da contabilidade. Exato. Aí... Oi? Só aproveitando esse gancho, a gente conversa diariamente com os contadores, né, e sente dessa dificuldade que foi a adaptação para o home office, se adaptar a novas tecnologias, né, ter que investir isso, poder orientar os clientes dele também, né? Então, tudo isso a gente vem sentindo do mercado. A gente fala já em nuvem, em gestão na nuvem já há algum tempo, mas entendo também que tem uma dificuldade aí para o contador se adaptar por uma questão de cultura. Então, existe ainda uma insegurança de trabalhar na nuvem, de ter essas ferramentas online, né? A maioria dos RPs contábeis ainda são instalados, né? Então não trabalham na nuvem. O QuickBooks ele vem para trabalhar na nuvem, ter essa dinâmica online, contador e cliente, fazendo essas integrações, né? Você citou ali da questão do home office também. A QuickBooks tem essa visão de apoiar o cliente, né? E o contador. E a gente oferece ferramentas que possam apoiar ele nesse momento também, igual o Google Hangout. Então, a gente tem essa visão de apoiar o contador também. E são essas ferramentas que a gente tem para o dia a dia, né? Além de automação fiscal. Eu vejo os contadores precisando fazer um controle de tarefas agora, que muito da sua equipe está trabalhando no home office, então tem que controlar todos os serviços que são executados dentro do escritório, controlar as equipes, enfim. É uma transformação que a gente vem passando, essa crise, vamos colocar entre aspas aí, acelerou um processo que estava sendo um pouquinho lento, né? E a gente está aqui para apoiar também esses contadores com tecnologia, com um apoio de gestão financeira, com o controle de tarefas, que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente. Exatamente, perfeito. E aí, Felipe, eu queria que você falasse um pouco em relação à automação da gestão financeira realmente, como que funciona o QuickBooks dentro disso. Eu trouxe algumas telas também, né, para você
para te ajudar aqui nessa explicação do fluxo, e é interessante a gente entender. Legal, a gente trouxe 2 telas aqui, que é uma visão de gestão do negócio, né? Então, aqui para a gente falar um pouquinho sobre QuickBooks também, falar um pouquinho das ferramentas da Reut. Essa é uma tela que eu trouxe, que é uma visão inicial, a gente chama de painel, né? Então, teria ali o que o cliente tem de faturas, o que está em atraso, o que foi depositado, as despesas, a integração com a conta bancária, que isso é muito importante hoje, né? Então, a gente faz integração com os bancos para trazer o extrato do cliente para dentro da plataforma e ele conseguir fazer as conciliações, né? Então, ele tem uma análise, assim, inicial, né, para tomada de decisão ali, e o que a gente incentiva é o contador estar muito alinhado com o cliente dele, né? Então, o contador poder apoiar o cliente dele nas tomadas de decisões. Então, essa é uma visão bem de cara, assim, que ele pode analisar algumas coisas que estão pendentes ali, ou que ele pode tomar alguma ação, mas eu gosto de focar bastante nessa parte da integração do banco e essas análises que ele pode fazer. Na próxima tela, eu trouxe um exemplo gerencial também do QuickBooks, que é bem bacana. Ele analisa o desempenho do negócio. Então, ele traz ali alguns gráficos, relatórios que o contador pode gerar e enviar para o cliente dele. Ser uma análise bem consultiva, pensando em oferecer novos serviços também. A gente sabe da dificuldade que os empresários estão passando hoje, as pequenas empresas. Então, tudo que foi planejado até aqui, ele vai ter que rever muita coisa, né? E planejar daqui para frente, os próximos meses, próximo ano. Então, o QuickBooks pode apoiar ele nesse novo planejamento que ele vai fazer e o contador vai ter todas as informações também para poder ajudar o cliente dele. Legal. E como que funciona essa integração bancária, Felipe? Quais são os passos? É algo simples? Como que funciona? É algo simples, a gente hoje integra com os principais bancos que é utilizado aqui no Brasil. Então, a gente faz toda a importação do extrato. É ciente que alguns clientes ainda têm essa questão da tecnologia, da integração com o banco, mas a gente deixa tudo muito claro. A Intuit ela é líder de mercado nos Estados Unidos nessa parte de gestão financeira, então trabalha muito com a segurança da informação e ter isso muito bem protegido. Então a gente faz toda essa integração com o banco para trazer o extrato para dentro do QuickBooks e o cliente já conseguir fazer direto a conciliação. Entendi, perfeito. Certinho, Felipe? Posso Tranquilo. seguir? Então, vamos lá. Pode seguir. Eu trouxe aqui também para a gente visualizar realmente uns pontos, como a Reut enxerga uma possibilidade de otimização do fluxo da contabilidade e uma comparação realmente do método tradicional, que é o que a gente faz hoje, com o método que a Reut achou interessante, construiu a ferramenta em cima e o que a gente aplicou nesse sentido, né? Então, todos, né, os contadores aqui, os empresários contábeis vão se identificar com a realidade aqui do lado esquerdo, que é uma recepção de documentos, né, muitas vezes que a gente já falou anteriormente, ali descentralizada, muitas vezes não digital, o cliente manda dos seus vários setores diferentes, em formatos diferentes, essa documentação. Os fornecedores desses clientes também muitas vezes têm um contato aí com a contabilidade e acabam enviando documentos também de formas desconexas. É muito papel ainda remanescente aí nessa etapa do processo. E depois que essa documentação ela chega, né, no escritório contábil, tem ali aquela separação para entender o que é nota, o que é boleto, o que é contrato, o que é contrato com fornecedor, o que é contrato com cliente, classificar tudo aquilo, conferir. E isso pode ser um processo que acontece realmente através da contabilidade, que está fazendo um BPO e está ali no dia a dia com o cliente, ou mesmo algum processo interno do cliente para que isso seja lançado no ERP. Uma vez lançado no ERP,
depois de todo o processo ali consolidado, existe uma exportação, um lançamento no banco, então o financeiro, ele entra aqui antes, de toda a avaliação fiscal, de toda a avaliação tributária dessa documentação, e entra antes também da contabilização. Então, os processos aqui, eles se consolidam antes, financeiramente, então você paga por aquilo, ou você recebe, antes realmente de conferir toda a questão fiscal e fazer o lançamento contábil, plano de contas e realmente visualizar a saúde da empresa a partir desse fluxo. Depois disso, existe a autorização do pagamento, geração de comprovantes. Então, cada etapa dessa que a gente passou aqui, tem pessoas, atuando, pessoas operando, muitas vezes bastante gente em cada etapa, e não é muito difícil, realmente, que os players aqui dentro dessa etapa, eles sejam diferentes. Então, a gente tem o setor contábil interno da empresa, a gente tem o setor financeiro, tem compras dentro desse processo, tem o contador, muitas vezes, o escritório jurídico, enfim, uma empresa até que faça o BPO financeiro, então, bastante gente envolvida no processo de lugares diferentes. Depois de tudo isso, a gente tem a conciliação bancária, que é feita ali dentro da empresa ou até na terceirização financeira, e o envio de todo esse PEC para a contabilidade. Então, isso tudo chega como documentação de vários lugares para que a contabilidade ela separe realmente, faça o lançamento, confira se os dados, por exemplo, do RP são os corretos, corrija muitas vezes o processo de correção de lançamentos, ele é muito comum, é uma realidade, porque depois que esse processo de pagamento ele foi consolidado, ou mesmo de compra, muitas vezes tem que ser realocado na contabilidade, para fazer sentido realmente na realidade da empresa. A apuração de tributos depois disso, para a geração de guias, para realmente a prestação de contas em relação a todo esse fluxo. E depois a contabilização, Então, você faz todo esse processo, você paga um imposto e depois você contabiliza tudo isso. Então, o fluxo, depois que ele foi finalizado aqui, principalmente com o pagamento, ele é muito difícil de ser alterado. E muitas vezes os escritórios eles não têm a ferramenta que permita realmente uma análise mais profunda e um levantamento em relação, por exemplo, às regras fiscais, tributárias que estavam ali dentro parametrizadas no RP do cliente, ou realmente uma visualização mais profunda dos contratos, realmente por causa do tanto de operacional que está envolvido no processo. E depois do fechamento contábil, com gente envolvida novamente, caso a empresa ela passe por auditorias, isso vai para uma auditoria. Então, aqui é um outro processo onde você aprecia toda essa documentação novamente, todo esse fluxo, e que muitas vezes não está condizente com o que é desejado aqui na auditoria. Então, nós temos mudanças, nós temos realidades, muitas vezes, de pagamentos de tributos a maior ou a menor, lançamentos contábeis que não fazem ali sentido com o que foi planejado pela empresa. Então, esse é um processo, como a gente falou ali, que envolve muita gente, o custo é alto e a possibilidade, a probabilidade de erros aqui dentro é muito grande. Então, na Reut, a gente visualizou um novo fluxo na contabilidade, trazendo realmente a tecnologia de uma forma muito forte aqui, mas a aplicação de vínculos dentro desse fluxo, de vínculos dentro do processo completo, e com a aplicação de inteligência artificial também para que a gente conseguisse reduzir a quantidade operacional e dar escala a toda essa checagem de documentos, complementação de documentos e unir realmente as partes do processo, que é o RP, o cliente, a contabilidade, a empresa de BPO financeiro muitas vezes,
trazer uma possibilidade até do escritório trabalhar como uma terceirização financeira mesmo da empresa, né, já que a conciliação financeira faz parte do processo. Então, da forma que a gente imaginou, existe todo o envio de documentos, né, de forma online, centralizada, dentro do software, e aí esse envio de documentos, ele pode ser inclusive automático, trazendo do ERP todas essas informações, contratos que estão lá, ou até mesmo com integrações com outras ferramentas de contratos, com arrasta e solta, trazer realmente o máximo possível o documento para um lugar só, né, e centralizar esse recebimento, né? Ah, mas se o documento for físico, não tem problema, né? Tem um scanner, a gente disponibiliza um scanner para que a empresa ela se digitalize, né? Então, a partir desse momento, tudo que é escaneado ali vai para a nuvem, a gente acaba com o que tem de remanescente aí de papel e passa a trabalhar de forma digital. Aí aqui a gente na menor parte do tempo tem gente envolvida, né? Porque muitos processos aqui podem ser feitos com APIs, né? Por exemplo, também, dentro dessa parte do envio de documentos. Eu vou trazer a tela do software para vocês. A gente tem toda a qualificação do documento, que é envolvida nisso, trazendo realmente o que ele é, se ele é uma nota, se ele é um boleto, se ele é um contrato, se é uma invoice, por exemplo, né, para as empresas que realmente têm fluxos de importação, exportação, de insumos, até de produtos realmente, a classificação de toda essa documentação. Então, como que a gente olha para isso contabilmente, qual que é o destino provável desse fluxo. Então, a gente já analisa isso ali no início, né, de que forma esse documento ele vai ser analisado. Aí a gente traz a OCR e a extração de campos, né, realmente como mais um processo que não envolve gente, que realmente traz escalabilidade. Com a inteligência artificial aplicada aqui, nós conseguimos alimentá-la constantemente com novos dados, né? Caso ela nunca tenha visto, extração de campos e a estruturação dos dados, interpretação ali, traz a possibilidade, né, de análise mais estratégica por parte do humano, do analista, que vai ali depois da interpretação, né, da máquina para a complementação humana, trazendo realmente a possibilidade de ensino da inteligência artificial, e a partir daquele momento, com fluxo igual àquele, ela não pergunta mais, né, para o analista, para quem está ali por trás, como seria tributado aquele documento, de que forma seria a análise tributária ou contábil, até mesmo financeira daqui. Depois desse processo, o documento ele passa pelo robô fiscal, então todo documento ele passa por esse fluxo, realmente levantando as possibilidades de tributação em cima daquilo e depois fazendo vínculos, né, depois que ele passa pelo fiscal, contábil, financeiro, os vínculos em relação aos documentos de um mesmo fluxo, eles são feitos, né, e realmente trazendo a possibilidade de uma auditoria em tempo real, né, de todo esse processo realmente. Depois do robô fiscal, a gente vai para o robô contábil, com os lançamentos de forma automática, de forma instantânea, a partir de tudo que foi ensinado pela inteligência artificial. Então, percebam que um grande impacto daqui do analista, uma intervenção humana, ela está ali na complementação, que é o ensino realmente técnico da máquina. Depois, tudo é feito de uma forma automatizada. Tem o robô financeiro, né, que traz a consolidação mesmo financeira de todo esse fluxo, e através de permissões, autorizando o pagamento ou fazendo a previsão de recebimentos de tudo que foi ali imputado, inclusive contratos, né? O lançamento no banco, né, de tudo isso. Então, existem as integrações que são feitas aqui dentro, então tudo pode ser operado dentro do Reut Bank. E aí, depois disso,
a aprovação humana após as checagens de inteligência artificial, elas são feitas, né, dentro de todo esse processo. E depois disso tem o lançamento automático no ERP. Então, através das integrações, né, de mão dupla, realmente, os deparos feitos com os ERPs, toda a informação consolidada, ela é enviada pelo sistema que a empresa usa. E isso tudo está aqui dentro da esteira, como vocês podem observar. Oi, Felipe. Não, legal, só aproveitando aquele gancho ali, trazendo um pouquinho até para a prática nossa, eu sei que a Reut tem mais de 200 funcionários, né? Então, a ideia é ter toda essa tecnologia e não substituir pessoas, mas as pessoas estarem aptas aproveitando a tecnologia, né? E sendo mais produtivos, né? Enfim, oferecendo novos serviços. Se você tiver algum exemplo, porque a ideia aqui é da mesma forma, né? O contador ter toda essa tecnologia a favor dele e não substituir pessoas, mas transformar, né? Que é o que vem pedindo. Então, eu vejo contadores hoje com área comercial, oferecendo novos serviços, o BPO financeiro, que é uma coisa que a gente vem falando bastante, é uma oportunidade também para o contador. Então, assim, a gente vê a gente utilizar, né, a tecnologia ao nosso favor. E acho que é isso que vocês investem bastante, né, e tem um resultado bem bacana com o nicho de clientes que vocês atendem. Exatamente. O objetivo é que o analista ele possa realmente atuar de uma forma analítica, o contador ele realmente possa trazer o viés consultivo da contabilidade para o cliente dele, permitir realmente que as pessoas elas possam se desenvolver tecnicamente e não precisarem mais atuar, né, tanto com o operacional para realmente suprir tudo que a contabilidade ela demanda hoje, né? Então, na verdade, a dificuldade de atuar de forma consultiva é realmente não ter tempo, né? Por causa da carga operacional que é demandada dentro de todo o fluxo do escritório de contabilidade. Então, o objetivo é que possibilitem, né, possibilite que as pessoas elas possam atuar de forma mais estratégica, se movimentar dentro da empresa realmente, né? Ter um contato com o cliente, fazerem reuniões mais consultivas, mais estratégicas. E aí, dentro da própria ferramenta, a gente traz a consolidação desses dados nas dashboards, né? Como vocês podem ver aqui. Então, esse é o insumo mais valioso que o contador ele vai ter no trato com o seu cliente a partir desse momento. Então, nós trazemos todos os indicadores contábeis, financeiros, econômicos, aqui do lado direito, né? À mão, em tempo real. A dashboard que o cliente, né, ou que o contador ele quiser trazer com os dados, né, customizáveis ali que ele quiser cruzar e trazer, já que todo o fluxo ele é feito aqui internamente. A possibilidade de fazer toda essa gestão do grupo econômico num lugar só, então você consegue fazer a seleção da empresa que você quer visualizar, dentro do período que você quer visualizar, qual está sendo a movimentação financeira dela nesse sentido. E aquele fluxo que eu descrevi para vocês, né, que realmente é a inversão do fluxo da contabilidade, trazendo esse viés antes do realmente do processamento financeiro, ele está aqui, dentro da esteira, né? Então, a gente entende que o processo de um documento, de um fluxo contábil, ele começa ali na recepção dos documentos, passa por todas essas etapas, é passível de vínculos aqui nessa quarta etapa, como eu estou mostrando para vocês. Então, dentro da quarta etapa da esteira, todos os documentos que têm alguma ligação no fluxo, eles são automaticamente vinculados. Como? Eu tenho um boleto de R$300 com o mesmo CNPJ de uma outra nota de R$300 que tem o mesmo CNPJ de um outro contrato de
R$900, só que ele está ali dentro das informações dele, a gente prevê que ele é dividido em 3 parcelas, por exemplo. Então, através realmente do cruzamento de dados desses documentos e da conexão deles, a gente consegue fazer esses vínculos, né, por variáveis diferentes, né, por valores, CNPJ, até aplicando tributação em cima disso para realmente encontrar quais variáveis combinam ali. Depois de todo esse processo aqui, na verdade é uma releitura do que a gente viu no fluxo, mas tem todo o processo do OCR, complementação, robô de vínculos, todo o levantamento fiscal dentro da empresa pode ser visto no robô fiscal, reparametrização de regras também e visualização do que a inteligência já tem dentro dela a partir das bases legais que a gente tem, das bases Reut, das bases daquele próprio cliente. Então, a gente cruza tudo isso para realmente ter uma assertividade nas informações e até fazer um benchmarking ali. O robô contábil, né, traz todos os demonstrativos, os lançamentos, a parametrização do plano de contas já no início da inserção da empresa ali dentro da plataforma. O robô financeiro, ele faz toda essa gestão, né, de pagamentos e recebimentos, do que a gente recebeu de documentação, e os lançamentos no ERP, né, são o final dessa esteira. E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo, da complementação de notas, que é geralmente um processo bem árduo, né, e que leva bastante tempo e muitas vezes passível de erros. Então, a gente recebe todo o documento aqui dentro de uma base só, aplicada a leitura OCR, e caso a inteligência ela não conheça, né, esse fluxo ou esse documento, ou tem alguma dúvida em relação ao que está ali, a gente tem essa página de complementação que traz informações, né, realmente muito relevantes para que, se alguma correção tiver que ser feita, ela possa ser feita de uma forma confiável. Então, aqui a gente extrai os dados CNPJ, o CPF do prestador, do tomador, checa realmente a validade daquele documento, qual que é a razão social, a gente traz também, traz se é o quitante do Simples ou não, se é MEI, se tem CEPOM, se não tem, qual que é a situação daquela empresa na Receita Federal, tudo de uma forma automatizada, tá? Então, cada pedacinho aqui dessa complementação, nós temos microserviços envolvidos. Aqui, descendo um pouquinho, trazemos todos os mesmos dados do tomador também, né? No caso aqui de uma nota, as opções em relação a Simples, MEI e a razão social da empresa, para que, se precisar, o analista ele confira isso. E aí os dados realmente da nota fiscal. Se tiver alguma coisa faltando, esse campo vem em branco. Dúvidas em relação às retenções, a gente consegue visualizar aqui se é passível de alguma mudança, de alguma otimização tributária nesse sentido, se a nota ela não está de acordo com o que foi planejado, né, pelo analista fiscal da empresa, e aí a vinculação de outros dados adicionais. Então, essa aqui é uma feature, né, dentro do produto como um todo, que a gente entende como muito importante para a diminuição realmente do operacional, né, Felipe? Sim, muito legal, é uma baita de uma ferramenta e tem muito para agregar para os clientes, né? Então, muito bacana. Deixa eu aproveitar e fazer a primeira pergunta aqui. O Bruno perguntou, quanto a Learn Machine? Essa é para você, Thaís. Machine Learning, isso. Isso. Oi, qual que é a pergunta? Sobre Learn Machine, ele falou, né? É o Machine Learning que vocês têm? Isso, a gente aplica aqui dentro desse processo tanto a inteligência artificial em si e o machine learning. Em que processos ela realmente atua com muita intensidade aqui?
A partir da extração dos dados de ACR, a gente tem uma estruturação desses dados e antes da complementação, por exemplo, a gente checa os dados que foram extraídos e estruturados ali daquele documento com as nossas bases. Então, esse é um processo onde a gente aplica realmente o machine learning. A partir da complementação, a gente está ensinando a máquina uma nova realidade, né? E a partir desse momento, ela aplica para todos os outros casos, para todos os outros documentos que tenham essas características, as mesmas regras que a gente ensinou ali naquele momento. Por isso que a gente fala que é tão importante, né, você ensinar a inteligência artificial de forma correta. Então, dentro da ferramenta, por exemplo, é muito importante que a empresa ela tenha essa noção de realmente, o próprio escritório, né, que cuida da empresa, tem essa noção de fazer o fluxo de uma forma correta, de realmente ter um olhar muito crítico nos momentos de complementação, ter profissionais realmente muito qualificados para fazer todo esse ensino da máquina para que ela se torne cada vez mais poderosa em relação ao seu cenário, né? Então, dessa forma que a gente aplica o machine learning. Um outro momento aqui que a gente aplica também é no robô fiscal, onde a gente cruza, né? Hoje a gente tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de combinações tributárias aqui dentro da nossa base, realmente trazendo todo o cenário tributário brasileiro, fazendo essas combinações, excluindo algumas realidades que não fazem sentido e cruzando tudo isso com o que a gente tem hoje na base Reut, né, de histórico e o que a empresa ela também tem na sua realidade, no seu histórico. Então, a inteligência artificial, o machine learning, ele é aplicado de uma forma muito forte aqui no robô fiscal também. Depois disso, dentro do robô contábil, a partir do momento que você ensina ali, até na parte de complementação e, enfim, nos vínculos, depois ele traz aqui para o robô contábil dentro da esteira a possibilidade de você definir para que conta aquele fluxo vai, né, aquele lançamento vai. A inteligência artificial, o machine learning aplicado faz com que os próximos documentos, né, os próximos fluxos, eles sejam lançados já de forma correta a partir do que você ensinou naquele momento. Então, existe a aplicação de inteligência em todos os processos realmente para não ter retrabalho, né, de ensino e parametrizações constantes e etc. Show. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. O Fabiano. QuickBooks é um sistema que atende toda a gestão contábil, fiscal e RH? Fabiano, não. A ideia aqui do QuickBooks, isso nível global, é ser uma ferramenta de gestão financeira. Então, ele te possibilita uma análise contábil, ele gera relatórios contábeis, ele gera um balancete, um balanço, um DRE, os relatórios de fluxo de caixa. Ele tem um painel que é do contador, então, onde você tem acesso à sua licença como contador, e você vai administrar todos os clientes, mas ele é muito mais voltado para a parte financeira mesmo. Então, emissão de boletos, a integração com o banco, importação do extrato, a conciliação bancária para importar com o sistema contábil, fazer toda aquela análise ali mais voltada para o financeiro mesmo. A ideia não é se tornar uma plataforma completa que atenda contábil, fiscal, e sim atender muito bem o cliente e o contador, mas sim fazendo essas integrações. Deixa eu ver uma próxima pergunta. Temos mais perguntas? Prezados, esse é um sistema exclusivo da Reut, que eles não vão comercializar essa plataforma. Como? Ele está perguntando se vocês comercializam esse sistema. Sim, Bank. A gente já comercializa, né, o Reut Bank, então a gente tem vieses de atendimento e de canais nesse sentido. Então, o cliente final, ele é a empresa, ele é um usuário do Reut Bank, tá?
E o escritório contábil, ele também vai poder ser um usuário do Reut Bank. Então, a gente está em fase toda de preparação da ferramenta para que o escritório ele possa fazer a gestão dos seus clientes aqui dentro. E algo interessante que a gente traz nesse sentido também, e que eu acabei não mencionando, é a aplicação e a preparação, né, do Reut Bank para, por exemplo, um regime mais complexo tributário, que é o lucro real. Então, a Reut, já desde o início, né, da sua história, como consultoria e contabilidade, ela se posiciona como especialista em lucro real. Então, para a gente, sempre foi uma dor encontrar ferramentas que nos possibilitassem fazer essa gestão de uma forma mais fluida e que, ao mesmo tempo, viessem com as regras de negócio que o lucro real ele demanda, né? Então, e trazer aqui, junto com a ferramenta também, a possibilidade do escritório trabalhar com empresas maiores, né, fazendo a gestão aqui dentro, e também uma possibilidade de aumento de ticket, por exemplo, oferecendo um BPO financeiro, né, e uma análise mais estratégica, uma redução de custos, muitas vezes, dentro da empresa. Então, sim, nós vamos comercializar essa solução, enfim, no mundo inteiro. Legal. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui que a galera está enviando. Deixa eu ver aqui. Pelo que entendi, se eu tiver uma nota que tenha produto que foi comprado como insumo e outro como ativo, por exemplo, ele vai identificar, a Fabiana que está perguntando, acho que esse é do Reut Bank. Tá. Pode repetir, por favor? Se eu tiver uma nota, se eu tiver uma nota que tem um produto que foi comprado como insumo e outro como ativo, se ele vai identificar isso. Sim, o que acontece? Ali no primeiro momento, né, na implantação, por exemplo, provavelmente você já vai ter essa realidade e você vai lançar ela como insumo. E a partir do momento que você lançou essa nota como insumo, a inteligência ela confirma com você se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você está lançando, é para ela ir para essa conta. E depois disso, o processo ele é intrínseco, ele é fluido realmente. A nota vem, ela muitas vezes nem passa pela complementação se estiver tudo correto e já é lançada como insumo, por exemplo, né? Porque você ensinou a inteligência aquele padrão. Legal. Tudo depende da parametrização, né? E aí ele vai tendo os próximos e já identificando. Não é realmente uma parametrização, né? Porque, na verdade, você não pega aquilo e toda aquela informação no início e vai discriminando. Mas você vai ensinando realmente aos poucos a inteligência a trabalhar com aquela realidade. Como, por exemplo, ali na tela de complementação. O analista ou quem está fazendo toda a gestão entende, né, qual que é a realidade, caso a inteligência ela não tenha feito esse papel antes, ensina, né, enfim, não em forma de parametrização realmente, só corrige o que tiver errado, e aí treina a rede com aquele cenário. Né? Então, por exemplo, se for realmente um fluxo tributário, fluxo fiscal, que é comum a cenário de várias empresas, aquilo está na base Reut e a empresa ela consegue ensinar de acordo, né, com o benchmark que ela tem no mercado, a própria base dela. Então, é aí realmente que a inteligência artificial entra. Legal. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A Renata, ela falou que chegou atrasada, não tem problema. Inclusive, a gente está disponibilizando o link gravado dos outros webinars e desse também, então a gente vai mandar para vocês. E ela está perguntando se as ferramentas são integradas, se elas se complementam ou são individuais. Eu acho que a ideia aqui, né, o Reut Bank como o QuickBooks, a gente está atendendo basicamente todo o mercado, né? Então, QuickBooks voltado um pouco mais para pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. E me corrija qualquer coisa, Thaís, e acho que o Reut Bank tá mais certo. voltado para grandes empresas, né? Isso, realmente. As duas ferramentas, na verdade, elas têm a funcionalidade ali da gestão financeira, né? E o que nos diferencia muito é a complexidade do fluxo, o foco realmente de solução
dos problemas, das dores, e o público, né? Então, o Reut Bank ele vem preparado, nosso público-alvo, né, são médias e grandes empresas, não que a gente não consiga trabalhar com outros regimes aqui dentro, mas o público-alvo ele difere nesse sentido, né, Felipe? Uhum. Legal. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O Fabiano perguntou se o Reut Bank seria uma plataforma voltada para o escritório contábil. Também, tá? Também. Então, você consegue fazer a gestão de uma empresa, de um grupo econômico aqui dentro, mas a gente está preparando também o Reut Bank já, enfim, temos toda uma movimentação no setor contábil relacionada à adaptação dele para a gestão da carteira do escritório, realmente. Então, acaba se tornando uma ferramenta aí que agrega muito valor no trabalho, né? Na cartela de serviços que o escritório pode oferecer para os seus clientes. Não vem como uma ferramenta de gestão do escritório, sim. Bacana. O Rafael ele mandou a pergunta aqui, olá, pelo que entendi, os escritórios de contabilidade ainda não estão aptos a aderir ao sistema. Ele não especificou qual sistema, então eu respondo e você responde. O QuickBooks ele está voltado para atender os escritórios de contabilidade, a ideia justamente é essa, integração cliente e contador. Então, o contador automaticamente ele tem uma licença gratuita do QuickBooks, que ele pode fazer a gestão financeira do escritório dele. Consequentemente, todos os clientes da carteira dele que utilizarem o QuickBooks, ele tem acesso às informações. Então, ele consegue integrar as informações, ele consegue acessar o QuickBooks do cliente dele, ver como que o cliente está trabalhando. Então, trabalhar de uma forma 100% integrada com o cliente dele. E no caso do Reut Bank, está aí. No caso do Reut Bank, o principal fator realmente é a adaptação do fluxo do escritório contábil para essa nova forma de trabalho, né, que a gente tem aqui com a inversão do fluxo da contabilidade, com a centralização dos documentos, muitas vezes integrando a parte financeira e oferecendo isso via escritório. Mas os escritórios, eles estão sim preparados, né? Hoje a gente trabalha com integração com softwares contábeis, né? Um exemplo deles, por exemplo, é Questor. A gente está em processo interno, né, de integração ativa, realmente orgânica ali, com outros ERPs. A gente já nasce integrado de forma instantânea ao SAP, então tudo que a gente produz a gente já espelha ali, então a gente tem APIs nesse sentido, depara no processo inteiro. Então, os escritórios, eles estão sim preparados para utilizar a ferramenta. O que a gente tem é uma mudança de cultura em alguns pontos que ela tem que acontecer, né? Que na verdade a gente está sendo pressionado nesse sentido. O segmento, né, contábil como um todo, e realmente identificar o público, identificar o fit do escritório com a ferramenta, com o seu cliente, e muitas vezes identificar o que pode ser oferecido a mais utilizando algo que automatize o fluxo, né, por completo. Legal. Vamos para mais uma pergunta aqui, nós temos alguns minutinhos ainda. O meu cliente precisa se tornar um cliente da Reut Bank, abrir uma conta, ou vocês oferecem a modalidade de white label da plataforma? Rodolfo que perguntou. Tá. Para o escritório, hoje não é uma prática comum o white label aqui. A gente tem alguns projetos muito específicos, né, que eles podem ser vislumbrados aí com white label, mas o objetivo realmente é que o cliente ele utilize a plataforma do Reut Bank com a conta, com tudo integrado aqui dentro, só que essa mediação ela é feita via escritório. Então, ele que faz o atendimento, ele que faz toda a parte do Customer Success, por exemplo, ele que providencia ali um gerente de contas para que aquela empresa ela seja atendida, para que, por exemplo, os indicadores, né, e tudo que a gente traz de demonstrativo contábil ou de estratégia tributária seja bem esmiuçada com o cliente por parte do escritório. Então, o escritório contábil ele acaba se tornando
o provedor do serviço e o canal de comunicação, né? E a gente atua como software as a service nesse processo e como bank mesmo. Legal. Mais uma aqui para você, hein? Ó. A galera tá gostando. Poderia falar mais de como o projeto Reut Bank será disponibilizado no mercado contábil e se atenderá a todas as obrigações fiscais? O Ronaldo que perguntou. Tá, Ronaldo. Primeiro, sim, atende a todas as obrigações fiscais. Na verdade, é um processo muito criterioso nosso, né? Até por isso que a gente aplicou inteligência artificial em tudo isso e machine learning, e realmente acompanha todo esse cruzamento das regras, enfim, para que as obrigações, por exemplo, acessórias, depois elas possam ser entregues de uma forma correta, para que todo o fluxo de pagamento de impostos e apuração seja feito também de uma forma correta e criteriosa. Então, sim, ela vem preparada nesse sentido, né? Inclusive para o lucro real, que é um regime muito exigente, né, em relação à prestação de contas, e como que a gente está disponibilizando, né, fazendo a disponibilização do software para o mercado contábil. Há um ano, uns 8, 9 meses mais ou menos, a gente tem recebido muitos contatos e muitas visitas de escritórios contábeis na sede da Reut para conhecer realmente a tecnologia, entender o processo. Então, como aqui a gente trabalha com empresas maiores, com escritório, ou então com fluxo realmente um pouco mais complexo, e a gente tem uma grande quantidade de escritórios, né, nos procurando e conhecendo, existe uma lista aí, né, uma fila de espera e de análise relacionada à possibilidade de integração e de tombamento da base realmente desse escritório, uma possibilidade também de movimentação em relação à marca na região. Então, o projeto de utilização com os escritórios contábeis, ele tem passado realmente por mim, inclusive, vocês vão conversar comigo caso estejam interessados, né, em fazer esse projeto. Ele passa por um mapeamento também, identificação de fit realmente da ferramenta com o escritório, com seus processos, né, mapeamento dos processos internos para ver o que a gente tem que acertar aqui e ali, e negociações nesse sentido. Então, o licenciamento ele já começou, já entrou em negociação. Legal, Thais. A gente está chegando no nosso horário aqui. Acho que você tinha um slide para falar sobre os nossos contatos, né? Então, para quem tiver interesse, último slide. Entre em contato com a gente, por favor. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Deixar uma última mensagem aqui, que a Intuit, a missão dela é impulsionar a prosperidade ao redor do mundo. Então, a gente está muito engajado, muito animado para poder trazer isso para os contadores, trazer isso para os empresários, né? Poder fazer essa união aí e poder contribuir, né? Para a gente se sair mais forte ainda desse momento que a gente está passando. Então, a gente está disponibilizando ferramentas de apoio, como eu falei lá no início, um Google Hangout para você manter contato com seus clientes remotamente. A gente está com campanhas bem agressivas na geração de boletos, preço, enfim. Procurem lá que a gente tem uma equipe bem animada para passar todas essas informações para vocês. E te agradecer, Thaís. Um show de bola. Vamos para os próximos agora. Sim, obrigada, Felipe. Obrigada a participação de todos, né? Espero que a gente tenha conseguido trazer aqui as possibilidades, de otimização de fluxo, enfim, novas ideias, insights para vocês. E os nossos contatos estão aqui, nós estamos super abertos para conversar, trocar ideias, fazer planejamento juntos, projeto, entender, né, as realidades de vocês e como funciona o fluxo de vocês e construir, né, realmente o futuro da contabilidade de uma forma conjunta. Show de bola. Obrigado mais uma vez e até o próximo. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.